tem um aviso para passar para a igreja. Amanhã a reunião de oração vai ser um pouquinho diferente, como de costume. O início será às 8 horas da noite, só que vai ter a participação da UPA e da mocidade para estarmos orando e intercedendo em favor da igreja do nosso país. Então, como eu falei, vai começar às 8 horas e tem uma previsão de términos às 11h30 da noite. E conto com a presença dos irmãos para estarmos unidos em oração pela nossa igreja e pela nossa nação. Também, irmãos, eu vou pedir agora nesse momento para que nós sublamos nossas fontes. O nosso pai do nosso irmão Wagner, o seu Américo, ele caiu na escada ao chegar aqui na igreja. Até mesmo o Wagner que ia fazer a liturgia esta noite, e está com o seu pai no hospital. Vou pedir para que o nosso irmão presbítero Elismar faça essa oração em favor do seu Américo, e os médicos possam fazer o melhor para ele, que acalme também o coração da mãe do Wagner, do próprio Wagner, lembrando do trabalho amanhã. Oremos com o nosso irmão Elismar. Santo Deus, nosso Pai Celestial, pelos méritos do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos na Tua casa de oração, com o propósito, Deus, de prestar culto, adorar o Teu nome santo, e Te agradecer, Deus, as ricas bênçãos que o Senhor tem derramado copiosamente sobre as nossas vidas, especialmente a salvação eterna de nossas almas imortais. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor sonde os nossos corações, ver se há em nós algum caminho mau, Deus nos conduza pelo caminho da retidão, pelo caminho da justiça, tem compaixão de nossas vidas, ó Deus, perdoa os nossos pecados, lava, Deus, a nossa imundícia, e assim, ó Deus, estaremos limpos, mais alvos que a neve. Intercedemos nesta hora, Deus, em favor do Teu servo, o irmão Américo, pai do nosso irmão presbítero Wagner, que há poucos minutos, ó Deus, sofreu um incidente aqui na escada da igreja, na escadaria da igreja, ao vir ao templo. Tu sabes, ó Deus, como está o estado do Teu servo. Pedimos que o Senhor abençoe o certo, ele está sendo medicado, tratado, assistido pelos médicos e enfermeiros neste momento. Que o Senhor abençoe o tratamento, os médicos, as mãos, daquelas pessoas da área de saúde, para que através do tratamento, Deus, o Senhor derrame bênçãos, sem medidas na vida do servo, curando, Deus, para que não fique nenhuma sequela, não tenha nenhum problema grave, Deus, e fortalece o coração do Wagner, da mãe do Wagner também, esposa do irmão, e o Senhor tome estas vidas preciosas em Tuas santas mãos, Senhor, para que os receba do Senhor o consolo, o conforto e aquela esperança preciosa que temos em Cristo, saber que as nossas vidas estão nas Tuas santas mãos, e sabemos que não poderiam estar em mãos melhores do que as Tuas. Fica conosco no decorrer deste culto, abençoa os atos de liturgia, através do nosso irmão presbítero Ney, concedendo-lhe a Tua graça, para que seja um instrumento nas Tuas mãos para nos conduzir a uma verdadeira adoração e louvor. Abençoa também a nossa pastora de casa, está entregue na mensagem do Senhor nesta noite. Fale, pois, com cada um de nós, de maneira muito particular, Senhor, que tenhamos aquele sentimento, Deus, de que só estaríamos, cada um de nós, individualmente aqui, o Senhor tratando conosco particularmente e individualmente. Que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado através desta reunião santa, Senhor, e que as nossas vidas sejam edificadas. E se porventura alguém entre nós que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que Teu Espírito possa operar nessas vidas nesta noite, trazendo convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode fazer esta obra no coração dos pecadores, assim como Deus fez na minha e em cada um de nós que estamos aqui nesta hora. Nós oramos confiados no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no Salmos 22. Vamos ler do 1 a 21. Salmo 22, do 1 a 21. Peço para que os homens estejam lendo comigo versículos ímpares
e as mulheres, versículos pares. Salmo 22. Diz assim a palavra de Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu marido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou velho e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e nemeiam a cabeça. Confiou-me o Senhor, livre-o ele, salve-o, pois ele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos todos me cercam, fortes todos de Bazã me rodeiam. Contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça a justiça. Derramei como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me servem, uma astúcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão olhando e encarando em mim. Guardem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deiam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão na minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Amém. Pedir para que o nosso pastor faça uma oração de confissão e invocação aos céus. Pai Santo, nesta certeza que disse o salmista, sim, tu me respondes, nós nos apresentamos diante do Senhor, Deus da glória, Deus bendito, Deus eterno, Deus santo, Deus altíssimo, Criador dos céus e da terra, o soberano, na nossa pequenez, mas confiando totalmente e exclusivamente nos méritos de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor nos perdoe e nos aceite em Tua presença. Olha, Senhor, para nós, inclina os Teus ouvidos, porque Tu és um Deus gracioso. Ouve o clamor do Teu povo. Vê, Senhor, a aflição do Teu povo. Tu que conheces todas as coisas, sabes, ó Pai, perfeitamente tudo o que precisamos, cada uma de nossas necessidades. O Senhor conhece todas as coisas. Invocamos a Tua bênção. Rogamos que o Senhor se faça presente neste lugar e manifeste a Tua glória em Jesus Cristo, Pai. E opere, Pai Santo, no nosso coração, de acordo com o Teu Espírito, que alcança as profundezas mais íntimas do ser. Que o Senhor opere salvação, santificação, transformação, renovação da aliança. Ó Pai, realize, Senhor, a Tua obra nas nossas vidas e abençoa-nos neste culto, que cada ato, cada parte, que cada coração, cada intenção, Senhor, seja para a glória exclusiva do Teu nome.
extraordinário, o hino número 105. Hino de número 105. Nós somos instrumentos, eu peço para a igreja que fique perto. Salmo 122, Salmo 22, nós vamos ler do 22 a 31. Eu convido toda a igreja a fazer essa leitura. Salmo 22, do 22 a 31. Todos nós juntos vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, lourai-o,
oração de adoração ao nosso Deus, eu convido a nossa irmã Bernadette a fazer a sua oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, ó Pai, por estarmos na Tua casa, por sermos Teu povo, ó Deus, alvo do Teu amor, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Que as nossas vidas, ó Senhor, todas as nossas atitudes, pensamentos, voltem-se, ó Pai, para Te glorificar. Tenha misericórdia de nós, o Senhor que é o único digno de toda honra e todo louvor. Fique com o Teu povo, ó Deus, fortaleça, vivifica. Dai-nos, ó Deus, forças pelo Teu Espírito, ó Deus, para continuar honrando, servindo a Ti, neste lugar e em cada lugar que estivermos. Fica com o Teu povo. Prepara, ó Deus, cada coração, para que possamos, Senhor, ouvir, guardar e praticar a Tua palavra. Nós Te agradecemos, Te honramos, louvamos o Teu nome para todo sempre. Amém. Amém. Como os irmãos, mais uma vez, abre o seu hinário do hino 260. Hino 260.
pastor seja usado como instrumentos na mão do nosso Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. O conselho esteve reunido na terça-feira e recebeu um pedido de transferência, na verdade recebeu a carta de transferência dos irmãos Davi e Rose. Eles já frequentavam a igreja antes da pandemia, ou seja, no início do ano passado, e então conversamos com os irmãos e recebemos os irmãos como membros aqui da nossa igreja. Eu quero orar então por eles já foram batizados, eles já eram membros de outra denominação evangélica, mas agora no culto eu quero orar por eles, agradecendo ao Senhor pela vida dos irmãos e rogando que eles sejam abençoados. Os irmãos estão com sede da palavra e sede de servir. É isso que nós queremos. Peço que os irmãos coloquem em pé, Davi, a Rose, e nós vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o trabalho tem crescido para a glória do Senhor. Muito obrigado, porque apesar de nós e não por nossa causa, exclusivamente, Senhor, por tua causa, pelo teu agir, pecadores como nós têm encontrado aqui nesta casa de oração o verdadeiro alimento espiritual. Que assim seja até a vinda do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela vida do Davi e da Rose. Rogamos as mais ricas, preciosas, abundantes bênçãos do Senhor na vida dos irmãos. Que eles, ó Pai, recebidos aqui como membros, sejam abençoados pela igreja e abençoem também a igreja. Na classe de catecúmenos, que eles possam crescer ainda mais na tua palavra, na vida cristã prática, na vida da igreja. O Senhor conhece as necessidades dos irmãos. O Senhor conhece, ó Pai, cada uma de todas as necessidades. Esteja suprindo, assistindo, consolando, confortando e encorajando para a glória do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vinda dos irmãos, e que eles sejam edificados, enraizados, bem firmados e estabelecidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome dele. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amados, vamos agora abrir em Mateus capítulo 27. Mateus 27, versículo 45 a 66. Mateus 27, a partir do versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram.
E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizeram abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes um escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Oremos. Pai Santo, abre nosso coração. Abra, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver, para que sejamos iluminados pelo Espírito da luz, o Espírito Santo. Ó Pai, fortalece a nossa fé no sacrifício remidor e suficiente do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele receba toda a honra, glória, louvor, serviço e entrega da nossa parte. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que aconteceu aqui revela que a morte de Jesus abalou profundamente a criação. Algumas coisas as pessoas até estranham. Quando Jesus morreu, abriram-se os sepulcros e algumas pessoas ressuscitaram. Vejam que a morte do Senhor Jesus Cristo foi testemunhada até pela criação em termos de sinais. Nós temos vários testemunhos e vários sinais aqui. O primeiro deles é o da escuridão. Da hora 6ª, meio-dia, até a hora 9ª, 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Diz o texto, toda a terra. Alguns querem explicar dizendo o seguinte: talvez foi um eclipse, mas aqui durou meio-dia até as 15 horas, não poderia ser. É o período da Páscoa, lua cheia. Então nós não podemos nem devemos buscar explicações científicas, naturais, para aquilo que a Bíblia relata. Deus está acima da ciência, e a própria ciência é contraditória. Às vezes já gera um crédito para as pessoas quando tem o prefácio: a ciência diz, abre aspas, parece uma palavra final. Não é. A ciência é humana. Tudo que é humano é falho
e frágil, mas a palavra de Deus é eterna e permanece para sempre. Por que essa escuridão? Por que houve esse período aí de trevas? Agora você imagina o Senhor Jesus ali pendurado na cruz e as pessoas observando tudo isso acontecendo. Não é à toa que um centurião, vendo tudo isso, disse: verdadeiramente este era filho de Deus. Até ele chegou a esta conclusão, confessando o nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de Amós, capítulo 8, versículo 9, diz: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. É dia do Senhor. Nós temos então uma perspectiva ampla do dia do Senhor, o dia em que Deus visita Israel para o julgamento e as nações também, o dia da crucificação, o dia da ressurreição, o dia do Pentecostes e o dia do juízo final. A escuridão revela a maldição, a ira de Deus sobre o seu filho. Um período de trevas, como ele mesmo disse, é chegada a hora das trevas. O período do Gólgota, do Calvário, em que o nosso pecado foi imputado, foi colocado na conta, foi creditado ao Senhor Jesus Cristo, demonstrando com isso o desprazer, a dor do coração do Pai diante do seu Filho crucificado. O testemunho então da escuridão. Isso aconteceu lá no Êxodo, em contexto de morte, em contexto de juízo, e é exatamente o que acontece aqui: morte e juízo, contudo, sobre o Filho de Deus. A escuridão é terrível. O testemunho aqui das trevas é algo muito tocante. Não aquela escuridão que a gente consegue enxergar alguma coisa, escuridão mesmo. Por isso que diz: houve trevas sobre toda a terra. O segundo testemunho que nós temos aqui, meus irmãos, é o do Salmo 22, que nós lemos na ordem do culto. Por volta da hora 9, Jesus diz em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, que no original significa Deus meu. Jesus usa, digamos assim, ele fala na voz do salmista, no Salmo 22. Alguém pode dizer que isso é linguagem enfática, poética. Deus não desamparou. Ele está falando nos termos do Salmo 22. Contudo, o Pai, pelo fato do Filho ter sido feito pecado por nós, como diz Paulo, e a maldição e a condenação eterna colocada ali sobre ele, o Deus Pai que é santo abandonou sim o seu Filho em termos de comunhão. Não é uma linguagem enfática, é uma linguagem real. Por que me desamparaste? Porque o Pai reteve a sua graça para derramar a sua ira sobre o Filho de Deus. Era isso que Jesus Cristo temia no Getsemane. Ele nunca teve medo de chicote romano nenhum. Ele nunca teve medo dos soldados. O que o coração dele tremia só de imaginar era a separação, o abandono do Pai, da graça, para que ele sofresse toda a ira do seu Pai. Você imagina como isso é terrível? Você imagina que em poucas horas ele sofreu muito mais do que nós? Que em poucas horas ele sofreu toda a nossa eternidade no inferno? Caiu ali sobre ele: Deus meu, por que me desamparaste?
pessoa que estava ali na cruz, ela ficava com sede, ela não conseguia respirar bem. Então, por isso que as pessoas não entendiam bem o que ele estava falando, porque ele estava, digamos assim, ofegante. E aí não ficava claro, por isso que falaram aqui, ele clama por Elias. E aí Jesus, ele bebe. Veja aí no versículo 48, logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebida de vinagre, seria uma bebida comum ali dos soldados, colocado na ponta de um caniço, porque Jesus estava lá em cima, deu-lhe a beber. Esta aqui ele bebeu. Nós vimos no sermão passado que deram-lhe a beber vinho com fel, versículo 34, mas ele, provando, não quis beber, porque o soldado romano dava aqui o vinho com fel para aliviar a dor, até para que a pessoa não desmaiasse. A pessoa que tem uma dor muito contínua, ela pode até desmaiar, ou pode ter até demência, enfim, outras coisas. Então eles davam isso não para poupar a vítima, mas para que ela suportasse ainda mais. Mas Jesus, entregando a sua vida completamente, querendo sofrer cabalmente pelos filhos de Deus, não quis beber. E depois ele diz: tenho sede, uma das 7 declarações de Cristo na cruz. Mas ele disse: tenho sede, para que pudesse dizer: está consumado, e Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele bebeu então para testemunhar. O povo ali naquela expectativa de curiosos. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Mas Jesus ali na cruz diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que oração, não é? Aquele que viveu para o Pai, para a vontade do Pai durante toda a sua vida, agora no finalzinho também é a mesma coisa. Estevão faz exatamente o que Jesus fez. Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Ele perdoa, ele testemunha, ele ora nas mesmas palavras que Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus não estava sentado à direita do Pai. É um detalhe do texto. Ele estava em pé, testemunhando ali o seu servo e pronto para recebê-lo na glória. Que disse a Asaf: tu me guias com teu conselho, depois me recebes na glória. Portanto, irmãos, quando há a morte, nós absolutamente não sabemos, ainda bem, porque se já ficamos ansiosos, sem termos nenhum conhecimento do futuro, imagina se tivéssemos, não é? Então ninguém sabe nada. Contudo, às vezes a enfermidade é tão grave, e às vezes Deus, na sua graça, começa a preparar a pessoa para o fim, e Ele pode orar nesses termos, igualmente como o Senhor Jesus esteve: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E entregou. É o testemunho da entrega. A nossa vida, meus irmãos, deve ser uma entrega contínua a Deus, até que chegue aquele dia em que nós entregaremos finalmente para Ele. Estaremos para sempre com o Senhor. Os homens não estão no controle da situação, Jesus está. É Ele quem entrega a sua vida pelo pecador, e é Ele quem entrega a sua vida para o Pai. Pai, nas tuas mãos. Nós temos o testemunho também do santuário. Era Páscoa, 15 horas da tarde, o que acontecia? O sacrifício no templo. E é exatamente neste momento que algo escandaloso para os judeus, assustador, acontece. O véu se rasgou. Observe os detalhes do texto. 51. Os detalhes servem para criarmos a cena na nossa mente. O véu do santuário se rasgou em duas partes, olha agora,
de alto a baixo. De alto a baixo. Esse é o testemunho do santuário. Certamente, irmãos, por causa desse texto de Hebreus, o véu não era aquele externo ao templo, também tinha aquele véu ali, que quem estava no pátio observava no santo lugar. Este véu é dentro do santuário, é dentro do templo. É o véu que separava o santo lugar dos santos dos santos. Foi um testemunho glorioso, porque a Arca da Aliança foi vista ali. E por que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, conforme Hebreus capítulo 10? Porque o autor aos Hebreus diz: o véu é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi rasgado, traspassado e moído em nosso lugar, simbolizando que agora o acesso a Deus é livre. Você pode orar livremente a Deus. Mediador é Jesus Cristo. Não é pastor, nem padre, nem alguém que tem uma oração poderosa, como as pessoas falam hoje. Não, você e Deus, direto com Ele. Ele está ali, sempre presente, disposto a ouvir. Não como aquelas pessoas dos dias de Esther, que ficavam com medo de se aproximar do rei. Não, agora o rei nos convida para a sua presença. Que testemunho glorioso, o véu se rasgar. Aquele véu que foi costurado, agora é rasgado pela obra do Senhor Jesus. Testemunho do santuário. Temos também o testemunho dos fundamentos da terra. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. Meus irmãos, quando a glória de Deus se manifesta, a criação treme, a criação estremece. Isso não é uma linguagem poética, enfática, é literal, isso aconteceu. O Antigo Testamento fala nesses termos, Juízes 5:4, Joel 3:16, Naum, que Deus abala os fundamentos da terra. Diz o texto aí: tremeu a terra e as rochas se abriram, porque o autor da vida morreu, porque o Criador dos céus e da terra agora entrega a sua vida pelo pecador indigno. Até a criação fica abalada com isso. Até os anjos valorosos em poderes santos contemplam, pasmos, esta cena. E mais, irmãos, o testemunho da ressurreição. Você observa aí no versículo 52 e 53, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Está escrito aí. Não existe outro texto que elabore, digamos assim, desenvolva este assunto. É o que está escrito. Pessoas mortas já. Não está falando de uma questão espiritual, digamos assim. Literalmente isso aconteceu, porque diz o verso 53, eles entraram na cidade santa. Mas observe uma nota muito importante de Mateus: saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Porque Cristo é o primeiro. Certamente todos morreram, mas Jesus vive e reina pelos séculos dos séculos. Ele sim é a primícia dos que dormem. Tudo isso fez aquele homem centurião, e os que com ele guardavam a Jesus. Eu fico imaginando aqueles que bateram em Jesus, aqueles que blasfemaram contra Jesus, agora estão vendo tudo isso. O soldado romano mais corajoso, mais impetuoso, certamente ficou com medo. Diante da glória de Deus, meus irmãos, ninguém fica em pé.
diante da glória de Deus, o coração mais impetuoso e corajoso, ele fica com medo. Os grandes da terra, dizem no livro de Apocalipse, para os montes, o convite é: caiam sobre nós, escondei-nos da face da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem pode escapar? Apareceram lá testemunhando o quê? Que haverá um dia em que o Senhor Jesus Cristo aparecerá e os mortos ressuscitarão. Diz Daniel capítulo 12: uns para a glória eterna, outros para a vergonha e horror eterno, mas todos ressuscitarão. Nós temos o testemunho das mulheres, elas estavam ali observando de longe, diz o versículo 55, e cita algumas mulheres. Nós temos o testemunho de José de Arimateia, que João diz que era um discípulo meio assim escondido, às ocultas, tinha medo. Mas aqui o que este homem faz, demonstra que agora ele está determinado a seguir Jesus, ainda que seja expulso da sinagoga. E se nós somos cristãos assim escondidos, temos vergonha de falar que somos cristãos, temos medo de assumir um compromisso com Cristo, José de Arimateia é um grande exemplo. Ele era um discípulo, mas escondido, tinha medo, tinha vergonha, tinha apego ao poder, mas agora não. Ele toma o corpo do Senhor Jesus, envolve com reverência e coloca no túmulo que ele tinha, porque era um homem rico, isso custava muito caro. Meus irmãos, vamos confessar o Senhor Jesus diante dos homens. Em Mateus capítulo 10, Jesus diz essas palavras: aquele que me confessar, ou seja, aquele que testemunhar o meu nome diante dos homens, eu também o testemunharei diante do meu Pai. Ou seja, aquele que falar eu sou de Jesus, no dia final vai ouvir do Senhor Jesus falando para o Pai: sim, Ele é meu. Mas aquele que negar, aquele que se esconder, aquele que é meio termo, aquele que vai até metade, também vai ouvir do Senhor Jesus: eu não o conheço. Amado irmão, que tipo de discípulo nós somos? O testemunho aqui de José de Arimateia, alguém que mudou, alguém que diante da morte do Senhor Jesus disse: eu vou ser um discípulo de Jesus. E por último, o testemunho do sepulcro. Se observar aí, as autoridades se reúnem e pedem ali soldados, guardas, para guardar o sepulcro. A hipocrisia deles é tão grande que eles fazem isso no sábado, quebrando as leis e as tradições que eles mesmos fizeram. Então vejam, quando é de interesse próprio, aí eles quebram o sábado. Ou seja, eles não estão nem aí com a lei de Deus. Quando convém, eles quebram a própria tradição deles. No sábado, diz aí no dia depois da preparação, versículo 62, ou seja, no sábado, eles se reúnem, os principais sacerdotes, os fariseus, e vão até Pilatos e falam com ele, e pedem guardas e segurança para guardar, vigiar ali o sepulcro. Rolaram uma grande pedra. Tudo isso é muito interessante, irmãos, porque tinha soldado romano, tinha um monte de judeu ali preocupado com essa questão aí da ressurreição.
Tinha uma grande pedra, as mulheres chegaram ali e falaram: quem nos removerá a pedra? Por que toda essa história? Nós vamos chegar em Mateus 28, se Deus quiser, para dizer o seguinte: nada reteve, nada deteve o Senhor Jesus Cristo. Diz aí o versículo 2: eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Jesus Cristo é o Senhor. Observe, no entanto, nós tivemos todos estes sinais. E mesmo assim, os judeus continuaram endurecidos, muitos deles. Depois de tudo isso que aconteceu, eles estão dizendo o seguinte: olha, vamos rolar uma pedra lá, vamos guardar bem, vamos colocar alguns soldadinhos ali para guardar o sepulcro. Não é uma insensatez depois de tudo o que aconteceu? E eles sabiam que Jesus havia falado para quem? Lázaro, vem para fora. E o homem saiu depois de 4 dias. O pecado é algo tão grave que mesmo diante de tantos testemunhos, o pecador permanece endurecido, mas que este não seja o seu caso. De vez em quando eu cito um livro que realmente tocou muito no meu coração, que é O Peregrino, de John Bunyan. Este livro. Enquanto cristão, na sua caminhada, ele está querendo ali se livrar daquele fardo nas costas, que é o fardo do pecado. Ele ouve o evangelista, ele sai da cidade da destruição, que é uma alegoria, e é muito bonito quando ele finalmente chega diante da cruz. E a narrativa diz o seguinte: vi no meu sonho que cristão chegou à cruz. Assim que ele chegou, seu fardo afrouxando, ou seja, aquelas amarras, aquelas correntes, escorregou pelos seus ombros, caiu-lhe das costas, tombando. Foi descendo até a entrada do sepulcro, onde caiu, e não mais o enxerguei. O pecado agora não está evidente à vista de Deus, e não é um fardo nas costas do cristão. Diante da cruz, o fardo do pecado cai. Então ficou o cristão alegre e aliviado, e disse de coração exultante: Ele me deu repouso pela sua angústia, pela vida e pela sua morte. Cristão diante da cruz. Você observa que quando Jesus nasce, uma estrela aparece, o céu comparece, anjos celestiais comparecem para adorar. Quando Jesus morre, isso abala céus e terra. Quando Jesus ressuscita, temos um grande terremoto e um anjo do céu desce assim rasgando e remove a pedra. E quando ele voltar, mais ainda. Diz o livro de Joel, capítulo 2, versículo 32. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Cristão diante da cruz ficou aliviado. O fardo do pecado foi removido. E nós vemos, meus irmãos, aqui em Mateus 27 e 28, como a criação foi abalada. Como o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo abalaram a criação. Mas eu pergunto, seu coração foi abalado já pela graça de Deus?
Você já foi tocado pela grandeza da glória e do amor de Deus. Esse Senhor Jesus glorioso, que diz Naum, as nuvens são o pó dos seus pés. Que diz Abacuque que enquanto Deus cavalga sobre os montes, esses montes derretem na sua presença. Isso sim é linguagem poética, mas para falar da força, da grandeza, do poder, da glória de Deus. Você está diante da cruz também. Você está diante do Senhor da glória. Entregue sua vida a Ele. Diga, Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício. Eu quero entregar a minha vida completamente ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja o descanso da minha alma. Eu quero estar com o Senhor para sempre. Amém. Vamos orar. Deus da glória, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Sem palavras para agradecer, não temos palavras. Com o Senhor, esta cena da cruz, tudo que aconteceu ali toca o nosso coração. E nós só podemos dizer, Senhor, meu coração é teu. Minha vida é tua para sempre. Obrigado porque teu servo João, naquela visão gloriosa, ele viu novos céus e nova terra. Porque tu és o Senhor da criação. E a criação estremece diante do teu poder e do teu amor. Pai Santo, que nós sejamos testemunhas do Senhor Jesus. Que aqueles que verdadeiramente amam o Senhor Jesus possam testemunhar do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela grandeza, pela magnitude da tua glória, glória excelsa, glória eterna, glória inesgotável. Louvado para sempre seja o teu nome. Aquele que morreu, ressuscitou, vive e reina pelos séculos dos séculos. Pai Santo, aquieta o nosso coração diante da mensagem da cruz. Aquieta o nosso coração diante do poder do Cristo ressurreto. Aumenta a nossa vida de oração diante do teu amor e do caminho aberto e disponível. E tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, pecadores, indignos, mas que o Senhor é tanto. Louvado para sempre seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Em resposta, irmãos, vamos cantar o hino número 97. Súplica do Redimido.
obrigado por esse dia santo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Grande é a tua fidelidade, Senhor. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Esta é a única causa de não sermos consumidos. Senhor, traga à nossa memória aquilo que traz esperança. Renova a confiança dos teus filhos. E nesta semana, Senhor, nós absolutamente não sabemos coisa alguma do que acontecerá, mas descansamos porque o Senhor sabe todas as coisas. E nós somos teus. Nós rogamos que o Senhor abençoe, ó Pai, os desempregados, abrindo portas de emprego. Que o Senhor abençoe, ó Pai, aqueles irmãos que estão enfermos. Mais uma vez nos lembramos do seu Américo, que o Senhor põe a tua mão sobre ele. Ele tem reclamado as dores nas costas. Ó Pai, traga o médico perfeito ali para o tratamento, Senhor. Abençoa todos os exames, todas as considerações, toda a avaliação. Ó Deus, vai à frente ali, consolando, fortalecendo, renovando o teu servo, o presbítero Wagner, a esposa do seu Américo. Senhor, seja com eles ali, Pai Santo. Abençoa, Pai, aqueles irmãos que estão afastados da igreja, consequentemente afastados do Senhor. Pai bendito. E ao falarmos isto, talvez subiu ao nosso coração algum nome, algum rosto. Traga, Senhor, essa pessoa de volta. Tem misericórdia, Senhor. Seríamos de nós sem adoração pública e comunitária. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que te amam e te obedecem. Tem misericórdia, Pai, da nossa cidade, do nosso país. Abençoa o Senhor presidente, concedendo-lhe força, sabedoria para continuar, para, ó Deus, nas tuas mãos, fazer aquilo que é necessário. Juntamente com ele, todos os ministros, governadores, prefeitos, todos aqueles que são investidos de autoridade. O Senhor abençoe a nossa pátria. Afasta a mentira, o erro, a maldade. Afasta, Senhor, a prostituição. Afasta de nós, ó Pai, a calúnia. Afasta de nós a depravação. Afasta de nós, ó Deus, a idolatria. Afasta de nós, ó Pai, os vícios. Abençoa esta nação, Senhor. Nós rogamos estas bênçãos, porque o Senhor é poderoso. Nós não confiamos em príncipes, nós não confiamos em homens. Tu és, Senhor, a nossa confiança. Abençoa cada família aqui da igreja, cada família representada. Que nós possamos começar, Senhor, esta semana cheios de Ti mesmo, cheios de confiança, ter uma vida disciplinada de oração e devoção a Ti. Senhor, cuida de nós. Cuida, Pai, do Teu povo e leva-nos debaixo das Tuas asas, onde nós encontramos abrigo, segurança e proteção, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que a graça do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Santo Espírito repousem sobre nós, seus filhos, hoje e para todo sempre. Amém.